Professor Roberto Montezuma, a palavra está com você. Muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Quero agradecer primeiro, o convite aqui da Sintep e da Fundação Perseu Abramo, e especialmente do reforço do nosso secretário de Habitação do município do Recife, que é um amigo que tem participado desse processo todo. Eu vou fazer uma síntese, tentar fazer assim uma grande síntese, uma tentativa de síntese, porque é um trabalho que tem 15 anos, que começou dentro de uma universidade, avançou para uma política pública e hoje é uma metodologia que a gente conversa com outros agentes internacionais dentro disso. Bom, mas vamos lá. Dentro da temática colocada por vocês, planejamento urbano e regional, resiliência e integração territorial, vou tentar fazer esse link com o projeto Recife Cidade Parque acima, por favor. Primeiro, tentando entender o Recife dentro de um mapa global, dentro do mapa Recife-Pernambuco, dentro de um mapa global, dentro do Brasil e dentro da região metropolitana. Eu boto esse mapa porque é uma coisa muito curiosa que cada vez que a gente vai desenvolvendo, a gente verifica cada vez mais o Brasil não é um lugar qualquer. E, curiosamente, esse local aqui é, segundo um conjunto de estudos que a gente está fazendo, que já existe uma grande pesquisa já sobre isso, que mostra que a desconexão é a última desconexão das plataformas que provoca o nascimento do continente americano. Então, o continente americano, pelas datações graníticas dos materiais que existem, ele aconteceu, o último momento da desconexão com a África é exatamente no local onde temos Suape, o Porto de Suape, e onde temos o Parque Armando de Holanda. Então, ele é um potencial imenso de um parque ecológico. Eu faço essa observação, que isso faz parte todo de um conjunto. Tive agora na COP30 uma série de palestras dadas, onde a Unesco ficou interessadíssima nessa observação, e isso já é uma pesquisa muito grande, isso que acontece. E ela é interessada para incorporar também mais um parque, o Armando Holanda, como outro parque da humanidade. Então, assim, são coisas que o conhecimento como esses todos que vocês estão vendo, na hora que a gente converge, a gente começa a ver que esse Brasil não é um lugar qualquer, onde concentra esses 6 biomas, e tem que defenda, como na COP, que já existe uns 7 biomas, que é essa frente marinha. E por isso que eu coloco esse mapa para mostrar que nós estamos numa posição particular desse conjunto inteiro, particular. Passa, por favor. E assim, então, essa região metropolitana ela também tem uma posição geográfica, Pernambuco, uma posição geográfica, também nesse polo, digamos, oriental, do Brasil. Vamos passar para aí. E aí, mostrando também nessa preocupação regional, como vocês colocaram, o desenho da Transnordestina como uma coisa estrutural, é impossível de não se abordar essa questão, e ela é também, ela junto com a BR-232 e outros sistemas articuladores que a gente vai ver aí, desde de Suape, de Suape, em direção à Petrolina, e como diz outro pesquisador, é também um polo fundamental de articulação dessa visão oceânica, que já teve o primeiro cabo submarino brasileiro e que hoje perdeu. Então, são coisas assim que é preciso resgatar essa história e construir esse país especial. Mas vamos para lá. Então, são os vários sistemas econômicos que rodam em torno desse eixo vertical. Passa, por favor.
né? Isso é uma visão da região, do Recife, dentro da região metropolitana, uma visão aérea. Passa, por favor. E aí é que surge essa leitura, não é, de rever a cidade, de repensar a cidade ambiental, está fazendo 15 anos dessa pesquisa, onde o ponto de partida, isso é um mapa do Recife, e que ele se estrutura a partir dessas 3 bacias hidrográficas. Então, não é fazer mais a lógica de pensar e repensar a cidade dos padrões do século XX, mas pensar nessa perspectiva ambiental, como organizar ou reorganizar a cidade a partir de seus sistemas de bacias, né? E que essas bacias vão gerar parques natural, brotam dessas bacias dos rios, esses parques desarticulados, e que a pesquisa em 2027 tem como ponto de partida os 3 parques. O Parque Capibaribe já foi concluída, o Parque Bibiribe em processo, o Parque de Juiz-de-Pió, iniciando a Frente Marinha. Em 2037, quando o Recife será a primeira capital do Estado brasileiro, vai fazer 500 anos, então seria um grande motivo, como diziam os holandeses nessa convergência, a dizer que temos que ter uma marca. Então, essa marca dos 500 anos é uma marca muito forte, como cada cidade precisa encontrar a sua marca para poder ir desenvolvendo esses processos de transformação, onde se sabe que em uma geração você consegue colocar a cidade em trilhos. Como, passa, por favor, várias cidades no mundo, as Nações Unidas prova que fizeram essas ações. Entre elas, Medellín é um caso na América Latina, curiosíssimo. A pior cidade, em 2014, se transformou em menos de uma geração, né, em 15 anos, uma cidade sobre a inovação, ganhando o título da cidade mais inovadora do mundo. Então, quem era pior, conseguiu-se, em 15 anos, através de um projeto de futuro, né, se transformar numa cidade, a cidade mais criativa. Então, isso é possível. Isso é o resultado do plano desse primeira bacia, a do Capibaribe. Quem é daqui sabe isso muito bem, né? O rio central da cidade, então a bacia central, onde tem vários territórios, isso é o plano urbanístico, que resultado, tem vários territórios, tem 7 territórios, são desafios diferentes em torno do rio. Ele não é igual, mesmo estando aqui no Recife, né? Mesmo sendo o rio central do Recife, ele não é igual. Cada território, o território da Várzea, quem conhece bem, onde tem a Chesf aqui, né? O território onde tem a universidade, o território junto mais adiante, junto do Detran, por exemplo, não é? É um território de muitas deficiências que precisam ser estudados, com políticas diferentes, organizando. E vai andando nessa direção, criando os desafios diferentes em cada parte do rio. Vamos lá. E aí, a primeira implementação disso aí, tentando ser breve nesse conceito, é o Jardim do Baobá, quem já ouviu falar, ali próximo às Graças, né? Próximo, ali na Rui Barbosa, né? Onde temos o Ponto Shoa, né? Ele fica atrás do Ponto Shoa, então foi uma experiência que pensávamos que ia ser muito difícil executar. Foi executado, criou-se, afastou-se o muro, liberou e criou um parque, né, um jardim para a cidade e, de repente, virou um ponto central no processo de testes de laboratório físico dessa cidade. Bom, isso é uma mesa comunitária, o baobá ali, olha, imagine um baobá de 300 anos, como representante africano, local, né, plantado por africanos. Então, a ideia é que isso deve ter em torno de 300 anos, porque são 18 pessoas para abraçar esse tronco. É considerado o segundo baobá em espessura do país, e dentro de área urbana, possivelmente o primeiro, né? Então, passa, por favor. E aí, criando designs especiais para poder envolver essas pessoas, passa, por favor. E o outro ponto desse processo, só para trazer 2 ações, o Parque das Graças, que é outra também área, que ia ser uma via
de transporte de carro pesado entre duas pontes, transformou-se numa mobilidade ativa. Né? E aí, rebatido com o outro lado da torre, ele criou um sistema já de 800 metros, com 800 metros, mais ponte, em torno de 2.000 metros, que você faz um percurso e 2 vezes o percurso usual, recomendado. Então, assim, isso, dentro dessa pesquisa, já brotou esses 2 exemplos, entre os vários que estão sendo feitos aqui na prefeitura, como diz o secretário de Habitação, com os desafios de habitação, incorporar esses valores do parque, da cidade-parque. Então, ok, isso é outra visão do Parque das Graças, vamos lá, e continua, isso é uma foto do Luc Kramer, que é um fotógrafo holandês que esteve aqui, que fotografou como um exemplo mundial, enfim, né? Vamos lá. Mas o que eu queria colocar dentro dessa provocação é que essa cidade-parque, esse sistema de parques em torno dessas bacias, infiltrando para a cidade, né, envolvendo habitações a partir dessa lógica ambiental, que foi extremamente inovadora, que é a lógica que está sendo feita agora para restaurar o caso específico do Rio Grande do Sul, o caso específico de Porto Alegre, que não se resolve apenas como a cidade de Porto Alegre, mas nem sua bacia. E aí, esse esquema gráfico é que essa potencialidade regional de se transformar numa rede de cidades-parques em torno da bacia do Capibaribe. Esse verde central é o rio Capibaribe, desde sua origem em Poções, no agreste do sertão. Então, imagine o potencial, não é, que é possível dessas cidades em torno desse rio. Cidades degradadas, né, por causa dos rins e uma série de ações. Imagine isso sendo retomado. O Tinici faz isso de forma muito mais simplificada muitos anos atrás. Então, imagine isso. Isso é uma transformação, não é, dentro de uma situação possível. Ou seja, essas cidades em torno dessa bacia, elas podem fazer uma rede de cidades em direção ao sertão. Né? Então, essa é a Capibaribe, só para mostrar o eixo central do Recife é o Capibaribe, ele continua, né, para o agreste, em direção ao sertão, nesse processo possíveis de uma rede de cidade-parques ao redor. Passa, por favor. E aí, ampliando esse conceito, trouxe também, mostrando que se desdobra, esse trabalho se desdobra, são 15 anos, né, como referências e prêmios, né, vamos lá, se desdobra a nível nacional e internacional, num conjunto de ações aqui dentro disso, de pesquisa e extensão dentro da universidade, articulada com tudo isso, mas passa aí, por favor. Né? Livros publicados a partir de teses viram à disposição para alimentar essa construção até 2037, que é o referencial. Quando começamos isso foi em 2011, então 25 anos depois, dentro dessa visão de longo prazo, é uma boa marca, e essa marca tem que vir com esse conhecimento da universidade, passando para apoiando as políticas públicas. Passa, por favor. Esse foi o primeiro seminário que aconteceu internacional, onde o tema foi essa carta do Recife, do futuro para o presente. A gente vai ler um pedacinho da carta para finalizar aqui, mas dentro desse seminário, que teve o primeiro, gerou, curiosamente, eu trouxe isso, dentro dos avanços, porque aqui é um espaço de educação, envolve a educação, e esse grupo que a gente apresentou no encontro desse primeiro seminário, a gente levou para a rede pública, convidou a rede pública, né, municipal para ver esse projeto. E aí surgiu uma coisa curiosíssima, provocado por esses professores. Eles dizem, poxa, eu estou vendo que vocês estão falando sobre o futuro da cidade. E nós, na história da rede municipal, nós falamos sobre o passado da cidade. Poxa, por que não falar sobre o futuro da cidade? Vamos fazer uma disciplina eletiva, experimental, sobre isso. E nasceu desse encontro.
O segundo seminário foi habitabilidade, ou seja, qualidade de habitar, onde não pode ser restrito apenas à classe de poder aquisitivo, essa visão da cidade-parque, ela não quer dizer que é um modelo, ela é um conceito que precisa passar para toda a cidade. Mesmo que os recursos existentes eles podem estar imbuídos desse conceito, como disse o secretário, tentando fugir do bloco H, não é? Mas abrindo isso para outras formas de fazer com que a cidade se articule, seja lá com o tipo de habitação que venha a ser, de diversas classes sociais, ou seja, a qualidade do habitat ela seja em todo esse território, sistema de espaços públicos de qualidade. Bom, e aí hoje já tem um programa semanal, né, Frei Caneca, né, onde várias ações, já estamos no terceiro grupo, onde agora quem discute a Cidade Parque são cineastas, não é? Kleber Mendonça e pessoas também que estão fazendo essa cidade, que às vezes não percebe que está fazendo ela, sem estar automaticamente dentro da universidade. Não é um trabalho da universidade, é um trabalho da universidade que corta os muros e entra para a sociedade. E aí, hoje já está nesses vários programas sobre essa visão, e hoje você veja o que é. A gente, às vezes, fica pensando que não temos valores, não é? E que esses valores não são métodos, que não são mais só locais, são também internacionais. Esse grupo começou com essa experiência Holanda-Brasil, há 15 anos atrás. Hoje a gente foi para a Holanda para pensar AIA, usando a metodologia que foi desenvolvida durante esses 15 anos. E aí eu perguntava, olha, vocês que controlam a água há 1000 anos, por que vocês estão procurando nós para fazer isso? Não, mas a visão que a gente tem do Brasil é que vocês são fresh ideas. Enquanto nós somos muito metodológicos, conhecemos muita coisa, a ciência, mas nós estamos travados dentro disso. E como disse mais uma vez, a tendência do mundo não é o grey, não é o cinza, não são mais as soluções cinzas. As soluções cinzas são soluções do século XX e que geraram o antropoceno, geraram tudo isso que a gente está vivendo. E os desafios hoje são as soluções greys and blues, ou seja, verdes e azuis. Como refazer isso? Então, esse é um grande desafio, e aí é o desafio que é com todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de mudança, porque, como disse aqui, é uma questão de sobrevivência da raça humana. Porque o planeta vai sobreviver. Já teve eras e eras e eras, vai sobreviver. A questão é, com nós ou sem nós? Né? Então, é esse processo hoje que eu poderia dizer das síntese, e aí o próprio governo federal, o esforço do governo federal na implantação de alguns programas especiais, como Adapta a Cidade, como a arborização urbana, deixar trabalhar com a arborização existente e ampliar essa arborização existente, desenhar de outra forma essas soluções baseadas na natureza, com outra forma, não é mais tirando a arborização, mas é plantando a arborização. Os espaços públicos podem ser lugares centrais dessa arborização. E, em especial, também um programa que está sendo feito com o nosso apoio, ligados à Rede Clima Internacional, que chama-se Acelera Soluções Baseadas na Natureza. Então, essas experiências, vamos ter menos cinza e tentar encontrar essas articulações com as experiências azuis e verdes. E aí foi AIA nisso. Hoje, o próprio governo do Estado também já incorporou o Recife Cidade Parque como parte do seu programa ambiental. Passa, por favor. E aí, aquela coisa que terminamos ganhando, né? Uma delas é o Good Practice, né? Que é como a melhor prática, depois como The Best Practice, a melhor prática holandesa, quando ela voltou para o Brasil e viu no Brasil as experiências que ela fazia lá fora, no Brasil virou política pública. Então, é isso aí, essa potência dentro dessas ideias aí, as aulas de disciplina eletiva, né, virando de disciplina eletiva numa escola, agora já passaram para 5 escolas,
e está se falando em gerar para a rede não só municipal, pública, mas também a rede privada, né, incorporar. E eu traria essa carta que, numa dessas reuniões, desses vários eventos e encontros, eram os de troca com a Holanda, troca com experiências internacionais, em plena pandemia, no calor da pandemia, fizemos mais um encontro, não é? E eles diziam que era impossível ser feito isso, e fizemos. Mas como é que vocês conseguem fazer uma coisa dessa em plena pandemia, a gente testando o híbrido dentro disso, e a gente sentiu a necessidade de criar uma carta, mas não uma carta qualquer, dessa carta do Recife, mas era uma carta como essa verdinha, vocês estão vendo aí. Eu ia trazer ela, eu trouxe ela, ela é física, mas deixei no táxi, no Uber. E espero que eles, o bloco, eles o rapaz do Uber me deixe no meu apartamento. Mas então ela está aí, mas como imagem. Mas essa carta é uma coisa curiosa, é que essa carta não é o Recife falando para o Recife, mas é o Recife do futuro falando para o Recife do presente, da agora. Que são esses movimentos conjuntos da sociedade que fizeram a transformação. O futuro fala para agora, para o presente, que fomos nós, agradecendo esses movimentos que estamos fazendo, que aparentemente cegos, mas que eles foram unindo forças, e por isso o futuro fala para nós que isso foi possível, viu? Continue fazendo. Mais ou menos é isso. Essa vermelha aqui, para você ver, inspirou também a carta de... Eu não pronuncio isso em holandês, eu não pronuncio esse local, porque eu sei que eu vou errar, do Porto. O Porto de Schwarzenegger, mas não sei, é um manifesto, mas foi um manifesto onde o futuro também fala para o presente, e que ele chama ativistas, né, pela transformação. Jovens ativistas pela transformação. Por favor, mais um pouco, mais uma. E, por fim, um trecho final da carta diz assim: hoje reconheço que minha reinvenção só foi possível quando as pessoas se organizaram em movimentos ambientais, econômicos, sociais e políticos na construção de uma nova ética diante do mundo. Penso que a visão urbanística, o futuro dizendo para o presente, traduzida em um projeto de cidade, sintetiza a materialidade e a imaterialidade presentes no clamor desses vários movimentos sociais, força motriz das transformações. Viva a carta do futuro, viva o futuro ensinando o presente. Passa, por favor. É isso aqui, passa, por favor. Sejamos ativistas para um projeto de reinvenção coletiva da cidade que precisamos e merecemos. Quem quiser nos seguir, está aqui no Instagram, aponte a câmera, e aí tem várias ações acontecendo sempre, sempre, sempre. Mais uma vez, um muito obrigado aqui a todos vocês. Muito obrigado, professor. Eu já sigo, viu? Eu já sigo.